2, nós vamos tratar sobre as sanções administrativas. Já vimos que a aplicação de sanções é uma cláusula exorbitante, pois é uma prerrogativa que a administração possui. A Lei 8.666, ela estabelece quais são as sanções aplicáveis. Nós temos a advertência, a multa, a suspensão de participação em processo licitatório e impedimento de contratar, e temos ainda a declaração de inidoneidade para contratar e licitar. Vamos ver cada uma delas. A advertência é uma comunicação formal e se aplica àquelas infrações mais leves. A multa é um tipo de sanção pecuniária, ou seja, é em dinheiro e pode ser aplicável por atraso ou descumprimento de alguma obrigação contratual. Ela tem que ser prevista em edital e pode ser aplicada isoladamente ou em conjunto com outras sanções. Vamos passar agora para tipos de sanções mais severas. A primeira delas é a suspensão de participação no processo licitatório e impedimento de contratar. Quando é aplicado esse tipo de sanção, a empresa penalizada ela deixa de poder licitar e contratar com a administração pública por até 2 anos. É importante que você perceba que essa sanção ela só se aplica no âmbito do órgão que aplicou a penalidade. Significa que, se uma determinada empresa ela foi penalizada por uma secretaria X, ela pode continuar participando de processos e contratar com a secretaria, um órgão diferente, pois a penalidade ela só se aplica realmente no âmbito daquele órgão, aquela secretaria que aplicou a penalidade. A penalidade mais severa é a declaração de inidoneidade para licitar e contratar. Diferente da anterior, que a gente falou, a suspensão, a declaração de inidoneidade impede a empresa de contratar e licitar por um período que não tem um limite máximo. Enquanto na suspensão o limite é de 2 anos, na declaração de inidoneidade não existe esse limite de 2 anos. O impedimento ele persiste enquanto continuarem os motivos que deram causa àquela penalidade. Então, enquanto a empresa não corrigir a falha, não se reabilitar, ela permanece impedida de contratar e licitar com a administração. Outra coisa interessante é que esse impedimento ele se aplica a toda a administração pública. Significa que não se aplica somente ao órgão que aplicou a penalidade, mas sim a todos os órgãos daquela esfera e também as outras esferas. Significa, se a empresa ela foi penalizada com uma declaração de inidoneidade por uma secretaria estadual, ela também não pode contratar com um órgão municipal ou um órgão federal. Então, ela é ainda mais severa do que a anterior que a gente viu. Uma coisa importante que é importante que você perceba é que a lei ela fala dos tipos de penalidades, dos tipos de sanção, mas não estabelece hipóteses expressas de aplicação de cada uma delas. Significa que a lei ela não trata em quais situações eu devo aplicar uma advertência, então quais situações que o gestor deve aplicar uma suspensão. Realmente cabe ao bom senso, né, a verificação do nível de gravidade da infração para que seja escolhida a penalidade adequada. A advertência, como nós já falamos, é aplicada a infrações mais leves, enquanto que infrações mais graves, elas pedem realmente a aplicação de uma sanção mais severa, como é o caso da suspensão e da declaração de inidoneidade. É isso que eu queria falar para você sobre sanções. Desejo que você continue persistindo nos seus estudos.